Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos fazendo uma caminhada com Jesus no Evangelho segundo São Marcos. E nós encontramos muitas obras que Jesus tem realizado ao longo dessa sua caminhada. Todas as obras que Jesus realiza quer responder para nós uma pergunta muito importante. Quem é Jesus? Quem é esse homem que fala com que os demônios dizem, né? Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e ele diz, cala-te, sai dele. Imediatamente os endemoniados ficam libertos das suas opressões. Quem é esse homem que, ao tocar a sogra de Pedro, de repente, ela fica curada da sua febre? Quem é esse homem que, quando um grupo de amigos desce uma cama, uma maca, diante da sua presença, e ele simplesmente diz, os seus pecados estão perdoados. Mas para provar que tem o poder de perdoar pecados sobre a terra, o Filho do Homem, ele diz, vai para a sua casa, pega a sua cama, volta caminhando. Quem é esse homem? Esse é, de fato, o Filho de Deus, que é Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que Jesus ontem na liturgia nos ensina. Enquanto os discípulos colhiam alguns bagos de trigo, algumas espigas, né? E debulhavam com a mão para poder comer porque tinham fome. E Jesus então diz que até mesmo Davi, junto com os seus soldados, entrou na casa de Deus, pegou os pães da proposição e comeu porque sentiam fome. Pães que eram reservados somente para os sacerdotes, porque na verdade o Senhor é Senhor da vida. Hoje novamente um embate com os fariseus e doutores da lei acerca de uma cura que Jesus realiza também no dia de sábado. Novamente Jesus entra na sinagoga e naquela ocasião um homem que estava ali à margem, porque tinha a mão seca. No Evangelho segundo São Marcos, diz apenas que aquele homem tinha a mão seca. Nos outros evangelistas sinóticos, nós encontramos um outro detalhe, que pode ser também uma chave de leitura para entender por que aquele homem que tinha a mão seca era realmente um homem excluído da sociedade. Estava à margem, estava no canto, não estava no meio. O outro detalhe que os evangelistas dizem é que ele tinha a mão esquerda seca, ou melhor, a mão direita seca. E isso significa que tudo que ele fazia de puro ou de impuro deveria fazer com a mão esquerda. Os judeus tinham um pouco essa também na linha dos ismaelitas, né, dos muçulmanos, também tem um pouco essa lógica. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é saudável se faz com a mão direita. E tudo aquilo que é impuro, inclusive o asseio do seu próprio corpo, era feito com a mão esquerda. Então, se por acaso fosse na feira e pegasse alguma coisa que fosse impura, deveria pegar com a mão esquerda. E como aquele homem tinha a mão direita seca, tudo que ele fazia era com a mão esquerda. Portanto, todos os seus atos eram considerados impuros. E por isso ele era colocado, mesmo dentro da sinagoga, à margem. Mas Jesus, vendo aquele homem que tinha a mão seca, né, naquela ocasião, embora fosse um dia de sábado, ele diz, vem aqui para o centro. Todos tinham os olhos fixos nele para saber se Jesus operaria uma obra, uma cura num dia de sábado. E Jesus disse apenas uma coisa, no dia de sábado, devemos fazer o bem ou fazer o mal? Devemos salvar a vida ou devemos deixá-la perder? A atitude daqueles homens que julgavam Jesus dentro do coração foi de se silenciar. Por quê? Porque até mesmo eles, quando viam, por exemplo, os seus animais caindo num brejo, caindo num buraco, numa cisterna, mesmo sendo um dia de sábado, eles também iam lá e tiravam para salvar a vida do seu animal.
apesar de ser proibido fazer qualquer trabalho no dia de sábado. Mas eles faziam isso para os animais, mas julgavam Jesus por fazer o bem a uma pessoa que estava à margem da sociedade, porque era considerado um homem impuro. Jesus chama aquele homem para o centro e diz: estenda a mão. E naquele mesmo instante, ao estender a mão, a sua mão ficou curada. E todos então, mesmo que silenciosamente, que julgavam Jesus, buscavam um jeito de prendê-lo, um jeito de matá-lo. E nós vamos encontrar dentro das páginas do Evangelho, nos momentos seguintes, toda essa perseguição que acontece na vida comum de Jesus, uma perseguição que vai culminar na sua paixão, morte e ressurreição, causa da nossa salvação. Realidade que Jesus realiza numa sexta-feira, descansa no dia de sábado e instaura para nós o novo dia do preceito do Senhor, que não mais será o sábado, mas para nós cristãos será sempre o domingo, dia do Senhor, dia da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.